sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e nós estamos no último programa da série de 4 programas sobre os efeitos da pandemia nas relações de trabalho. Nós tivemos 3 programas anteriores, se você perdeu, não assistiu, acesse esses programas pelo nosso canal do YouTube, puxa lá o link. São programas pequenininhos, 20 minutos, mas que dá para você ter uma noção bacana do que aconteceu com as relações de trabalho, com as regras trabalhistas durante essa pandemia. E quem está aqui com a gente para tirar todas essas dúvidas que a gente tem, esclarecer todos esses temas, é o Dr. Daniel José de Almeida Pereira. Ele é juiz titular da 8ª Vara de Trabalho de Londrina e também professor da pós-graduação de Direito da Unifil. Dr. Daniel, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Esse é o último programa. Né? Estamos aí conseguindo passar praticamente tudo que a gente queria, mas precisamos gravar 4 programas, né, para isso. E alguns temas que a gente até já comentou um pouco, mas talvez comentamos um pouco mais rápido por causa do tema. Nesse 4º programa a gente vai retomar algumas questões para ficar um pouco mais claro para a população. Em relação à garantia de emprego na pandemia, né? Como que funciona? Nós tratamos aqui de 2 situações que também foram criadas pela Lei 14.020, que seria a suspensão dos efeitos do contrato de trabalho e a redução proporcional de jornada e salário. Então, para esses empregados que tiveram seus salários reduzidos ou tiveram seus contratos suspensos, será assegurada, foi criada uma estabilidade provisória proporcional ao tempo que vigorou, que durou a redução salarial ou a suspensão. Então, se porventura, por exemplo, o empregado teve o seu contrato suspenso por 2 meses, quando ele retornar ao trabalho, às atividades, lhe será assegurada uma estabilidade por 2 meses. Se o empregado teve o seu contrato com a redução salarial e jornada por 3 meses, teve essa redução por 3 meses, quando ele retornar, lhe será assegurado o prazo de estabilidade por 3 meses. Se ele foi tendo essas reduções de suspensão com base nas prorrogações que o Estado foi tendo, então hoje já quase 6 meses, quando ele retornar, voltar, ele vai ter praticamente 6 meses de estabilidade. Ou seja, vai depender realmente... Porque se o Estado for prorrogando, né? Dependendo do tipo de atividade, eu creio que a grande maioria das atividades, se não retornaram plenamente, estão retornando paulatinamente, né, aos poucos. Então, mas eu creio que tudo voltará, se Deus quiser, ao normal muito em breve. E aí, então, ele vai ter essa estabilidade. Então, a partir do momento que volta à normalidade contratual dele, ele passa a ter essa estabilidade pelo tempo que ele ficou com aquela questão flexibilizada no contrato. Certinho. E aí, se o empregador não quiser ou quiser demiti-lo, o empregador vai ter que indenizar esse período todo. É interessante que a lei ela não estabelece a reintegração. Ela estabelece apenas o pagamento de uma indenização. Ou seja, ele não tem direito a entrar e pedir a reintegração na justiça, por exemplo. Legalmente, não. Não teria base. Não teria base, uma vez que a própria lei já fixa parâmetros de indenização. Até porque, em termos práticos, vamos dizer assim, são estabilidades muito curtas. Né? 1 mês, 2 meses, 3 meses. Como a gente falou, né? Ninguém esperava que fosse. Então a primeira regra foi indeniza, porque vai ser 1, 2 meses. Né? Exatamente. Eu acho que a intenção, pelo menos foi suposto que seriam prazos pequenos de suspensão, prazos pequenos de redução de jornada. Então, ok. Então, em relação à estabilidade, fica, né? Vai ter o período de estabilidade assim que voltar à normalidade, do período todo que ele ficou com as regras flexibilizadas, e se o empregador não quiser continuar, vai ter que indenizá-lo por isso. Sim. Em relação à gestante? Então, essa foi uma preocupação do legislador, né, que criou uma regra específica para a gestante. No caso da gestante, caso ela tenha o seu contrato suspenso ou jornada reduzida, ela também terá essa estabilidade. Só que a lei, ou a Constituição, já assegura à gestante uma estabilidade. Até 5 meses após o parto. 5 meses após o parto. Então, poxa, eu já tenho, imagina uma empregada gestante, eu já sou detentora de uma estabilidade.
eu tive direito àquela estabilidade, só que está dentro do meu prazo. Ou seja, não ia fazer efeito. Ficaria inócuo de uma coisa sem efeito. Então, o que a Lei 10.020 estabelece? Que no caso específico da gestante, esse período de estabilidade será acrescido aos 5 meses. Então, ela terá 5 meses de estabilidade após o parto, mais o tempo de afastamento, na hipótese de suspensão, ou mais o tempo de redução de salário de jornada. Então, por exemplo, se ela ficou grávida nesse período de pandemia, e o contrato dela foi suspenso, sei lá, por 3 meses, Sim. né? Ela vai ter a estabilidade, ela já está estável, né? Sim. Vai até 5 meses após o parto, se as convenções não derem mais alguma coisa. E aí vai acrescentar, depois de 5 meses após o parto, mais 3 meses, que foi o período que ela ficou com o contrato suspenso. Então é uma situação específica, né, em relação à gestante. A lei não estabelece ou não cita outras modalidades de estabilidade. Então, em tese, fazendo uma interpretação restritiva. Para a gestante faz bastante diferença, porque, né? E aí, se o empregador não quiser continuar com ela após os 5 meses, mesma regra, vai ter que indenizar? No caso da gestante, caberia a reintegração, né? Mesmo nesse período de 3 meses? Não. Então estabelece o período da terminou Constituição. O período de estabilidade constitucional. Tá. Não. Aí fica só a indenização prevista. A empresa conseguiu segurar ela até os 5 meses após o parto. E aí ela falou, não quero mais. Aí teria que indenizar. Se for dentro do período, aí caberia. Eu acho que aquilo que você bem colocou aqui, eu acho que o legislador não acreditava que esse período, que essa situação, né, que nós infelizmente vivenciamos agora, fosse se estender por tanto tempo, né? São meses. Eu me recordo quando a gente foi determinado o teletrabalho. Vamos todo mundo para casa, mas daqui a pouco, foi março mais ou menos, né? Então, em abril, maio. 20 de março, 19 de março, foi assim. Não foi. Daqui a pouco a gente se volta, não sei o quê. Ninguém, que já estamos em agosto. Eu fazia a conta de um mês. Setembro. Eu fazia 30 dias, ainda brincava. Se em 30 dias não voltar, eu vou ficar louco com 2 crianças em casa. Complicado. Falando então do teletrabalho. Então a estabilidade da gestante, o senhor já esclareceu bem. Em relação ao teletrabalho, como é que fica? Porque assim, a CLT traz pra gente um capítulo de teletrabalho, né? E num artigo, no 62.3, ela traz lá que quem faz ou quem trabalha no sistema de teletrabalho não teria controle de jornada, não teria direito às horas extras, a empresa não precisaria se preocupar com o controle, né? Então eu sou um trabalhador que tenho controle, tenho que bater ponto todo dia. E agora eu estou fazendo o teletrabalho, em razão da pandemia, né? Fui para minha casa, estou fazendo as minhas aulas lá, ou estou trabalhando em casa. Tem alguma necessidade de controle aí? Não. A empresa pode exigir, se ela quiser. Mas aí, então vamos falar em termos... o artigo 62 da CLT trata especificamente de algumas situações que excluiria do empregado o direito a hora extra e adicional noturno. Então, são, em tese, para os empregados ali elencados, esses empregados não têm direito a essas duas parcelas, a horas extras e adicional noturno. E no inciso 3º, como você bem colocou, está previsto o teletrabalho. Só que o empregado, anteriormente, ele trabalhava na empresa, presencialmente. E de uma hora para outra, por conta da situação especial que a gente vive, ele passa a trabalhar em casa. Portanto, se ele passa a trabalhar em casa, ele passa também a estar sujeito à regra do artigo 62, independentemente de qualquer situação. Ou seja, num primeiro momento ele não teria hora extra e para isso ele teria que fazer prova. Exato. Né? Então, inicialmente ele está fora de controle, de jornada. Agora, se porventura o empregador passa a exigir dele algum tipo, olha, você tem que começar a trabalhar às 8, você tem que encerrar às 18, 17, 19, não sei, determinado horário, ele passa a ter o que a gente chama de controle indireto. E nesse caso, é possível que, caso isso efetivamente exista, ele ingresse na justiça e postule o pagamento das horas extras com base nesse controle que havia. Eu precisava fazer o login tal hora, eu tinha que fazer o logout a tal hora, ele me ligava. Ou seja, vai depender do contexto mesmo. Exato. E nesse caso, entrando já um pouquinho na parte de processo, de acordo com o artigo 808 da CLT, o ônus da prova desse fato incumbe ao empregado. Então o empregado deverá comprovar que, a despeito dele trabalhar em casa, havia controle, ainda que indireto, da jornada que ele efetivamente desempenhava. Ótimo. Bom, a gente vai fazer o intervalo.
A gente volta já, não sai daí, que é o último bloco dessa série, do 4º programa dos efeitos que a pandemia trouxe nas relações de trabalho. Não sai daí, a gente volta já. Nós vimos que no primeiro programa nós comentamos sobre a medida provisória 927. Ela veio e deixou de vigorar, vamos dizer, entre aspas, como diz o povão, caducou, né, no dia 21 de julho, salvo engano. Então, a partir de 21 de julho ela deixou de ter vigência. Exatamente. Né? E ela trazia inúmeras regras importantes para a flexibilização das questões trabalhistas. E a questão é, aquele trabalhador que tirou férias neste período, ou parte das férias, às vezes deram 15 dias de férias, o empregador deu as férias utilizando dessa medida provisória. Como que seria o pagamento? Como que ficou pela medida provisória, que seria o pagamento dessas férias ou a concessão dessas férias? Vamos lá. A medida provisória mudou um pouquinho a sistemática de aviso de férias e pagamento das férias, certo? O aviso das férias, pela regra antiga do artigo 135 da CLT, essa comunicação teria que ocorrer com pelo menos 30 dias de antecedência. Então, é o prazo que o empregador tinha de comunicar, olha, daqui a 30 dias ou 60 dias... Seria a regra de hoje, vamos dizer. Exatamente, a regra que vigora hoje, dada tem que avisar a caducidade da medida provisória. É interessante que é um texto que toda a internet, o próprio Congresso também utiliza. Então, é o prazo até para permitir que o empregado se programe, né, agende sua viagem, né, com seus filhos, com sua família, né, toda a parte de como que ele vai poder usufruir aquele período. Só que agora nós estamos diante de uma situação excepcional, uma situação diferente de todo o nosso normal, vamos dizer assim. E essa medida provisória, enquanto no seu prazo de vigência, ela mudou essa regra. Ela reduziu de 30 dias para 48 horas essa comunicação prévia de que o empregado sairia de férias. Até não seria crível, lá no início da pandemia, né, seja, que o empregador tivesse que comunicar, esperar 30 dias. Ninguém imaginava que ia durar. Exatamente, né? Para depois o empregado poder se ausentar, poder sair, tirar as suas férias. Então essa foi a primeira alteração que a medida provisória introduziu. Permitiu a possibilidade de avisar 48 horas. Mas com um prazo bem mais curto. A segunda foi o pagamento. O pagamento antes, ele teria que ocorrer 2 dias antes do empregado sair em férias. O pagamento das férias em si, do período de férias antecipar em si, antecipar o mês de férias, e também o pagamento do abono constitucional de férias, que seria o vulgarmente chamado de 1/3. Né? Então esse pagamento todo tinha que ocorrer antes do empregado sair, por quê? Eu vou sair de férias, pelo menos eu estou com o meu bolso recheado, né? Estou com dinheiro no meu bolso, eu posso usufruir, posso fazer o que eu bem entender. Essa regrinha também mudou. Em que razão que ela mudou? Antes do pagamento, como eu havia dito, que é hoje também, né, mas no período de vigência da medida provisória, esse pagamento tinha que ocorrer, poderia ocorrer em até 5 dias úteis do mês, contados do mês, no mês seguinte, ao início das férias. Então, se o início das férias, por exemplo, ocorreu em abril, o pagamento das férias poderia ocorrer até o 5º dia útil de maio, que seria o primeiro mês seguinte. Ao invés de ocorrer em março, ali, no finalzinho, que seria a regra de hoje, né? Ocorreria, ou seja, a pessoa receberia o salário normalmente em maio, referente a abril, não antecipado. Não anteciparia nada. E 1/3? Esse 1/3 também mudou. Ele teria que ser pago lá atrás, 2 dias antes, agora ele passaria a ser pago juntamente com o 13º salário. Ou seja, quem tirou férias, então, nesse período da pandemia, não recebeu o salário antecipado, recebeu o salário no mês seguinte normal. Sim. E provavelmente vai receber, se não tiver nenhuma alteração, 1/3 junto com o 13º ali em novembro, dezembro, dependendo, primeira ou segunda parcela. Então vai ter um período aí um pouquinho, essa sistemática, vamos dizer assim, mudou um pouquinho. E você falou período de férias, também a medida provisória vedava que as férias fossem concedidas em período inferior a 5 dias. Isso. Tá, então é uma situaçãozinha, né, um pouquinho diferente, mas está mais ou menos de acordo. O mínimo teria que ser 5 dias.
É aquilo que nós já falamos reiteradas vezes. Ninguém imaginava que fossem durar tanto tempo, né? Realmente. E em relação ao banco de horas? Nós comentamos um pouquinho em relação ao banco de horas, até a possibilidade de antecipação de feriados também, na vigência da medida provisória, né? Mas e como que fica, então? Agora que, ao se restabelecer, se realmente não tiver nenhum decreto legislativo e tal, como é que ficaria essa devolução? Então, o banco de horas, é só fazer uma coisa que eu acho que é relevante aqui. O feriado seriam feriados não religiosos. Não religiosos. Tá, feriados religiosos não poderia haver antecipação. Então, o empregador faz a opção de que o empregado antecipe o determinado feriado, certo? Para o período da pandemia lá atrás. E ele também cria um banco de horas. Assim, olha, você não vai trabalhar, ou seja, o empregador não suspende o contrato de trabalho, isso é importante, mas ele faz a opção do empregado não trabalhar. Então o contrato permanece extremamente rígido, permanece em vigor, mas ele faz a opção do empregado permanecer em casa. E aquela jornada de trabalho, as 44 horas semanais ou as 220 horas... continua pagando o salário do continua empregado. Pagando o salário normal. Ele 100%. 100%. Conta, recolhe o fundo de garantia, conta o 13º, conta período de férias, continua normal todos os efeitos do contrato de trabalho. Contudo, aquela jornada que ele deveria cumprir, ele passará a cumprir lá na frente, ao término da pandemia. Certo? E uma coisa que é interessante, que a medida provisória estabelece que quem determinará os dias e o tanto de horas que o empregado passará a cumprir é o empregador. Respeitado sempre esse tanto de horas, o limite de 2 horas extra dia. Certo? Então, o máximo que o empregado pode trabalhar seriam as 8 horas, acrescidas de 2 horas extras, criam 2 horas para ver a compensação na jornada do banco de horas. Então, aí, assim que terminar a pandemia, que o Estado realmente reconhecer que terminou, o empregador, então, vai poder começar a exigir do empregado essas horas nos contratos em que não houveram a suspensão dos efeitos. Só para fazer, às vezes a gente fala que banco de horas as pessoas não entendem. É só para dar uma... rapidinho. Banco de horas, gente, é semelhante ao banco, a uma conta corrente sua. Né? Na conta corrente a gente acredita, a gente põe dinheiro, não é isso? Né? Você põe lá, recebi R$100, põe lá R$100. Aqui, ao invés de você colocar R$100, você vai colocar hora. Você coloca, trabalhei 2 horas extras. Então, essas 2 horas extras são creditadas no seu banco. Eu preciso sair 3 horas mais cedo. Quantas horas você tem no seu banco? Eu tenho 10 horas. Então, você tira 10 menos 3, sobram 7. É que nem banco. Eu preciso sacar R$500, mas eu só tenho 100, eu não posso sacar. Né? Então, funciona a sistemática do banco de horas é muito semelhante à sistemática do nosso banco. Ou seja, o empregador vai ver quanto que o empregado ficou devendo agora para ele depois, aos poucos, ir debitando. Sempre respeitado o limite de 2 horas dia. E para a gente encerrar, porque falta 1 minuto, né? Como é que ficou a questão do FGTS? Então, o FGTS também para os empregados, à época do início da vigência da medida provisória, eles tiveram a competência março, abril e maio postergada para julho. Certo? Então, esses meses faz a exigibilidade do depósito do fundo de garantia. A partir de agora que vai ter que começar a empresa a pagar. Ela pode parcelar? Parcelar em 6 vezes. Esses 3 meses ela pode parcelar em 6 meses a partir de julho. De julho. Certo? Mas é entre a Caixa e a empresa, acho que os empregados... Então, é que na verdade o empregado ele não recebe informação de depósito. Não. Então ele não teve depósito na competência de março, foi abril, né? Sim. Maio e junho. E é importante que esses meses, a despeito de serem, entre aspas, intempestivo, não é intempestivo porque a medida provisória autorizava, não serão acrescidos de qualquer tipo de atualização monetária. Vai ser o valor, os 8%. O empregador vai pagar o valor vai recolher normal os 8% ali. E ponto. Mais nada. Tá. Muito bom. Doutor, muitíssimo obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Pelo seu tempo, que eu sei que é bem corrido, bem escasso, né? Ficamos aqui então com mais um programa Direito Unifil. 4 programas, uma série de programas. Se você não assistiu os anteriores, baixa no YouTube, tá? Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça que pós-graduação em Direito é na Unifil, pós em Direito do Trabalho, Previdenciário, Civil, Processo Civil, Família, Penal, Imobiliário, Notarial, Perícia Judiciária. A gente tem um leque de opções para vocês, com preço que cabe no teu bolso e com qualidade, tá bom? Então, até mais, tenha um bom dia, uma boa semana, que Deus abençoe vocês, até o próximo programa.
UTV mais perto de você.